atividades mais corriqueiras, pertinentes à administração espiritual dos trabalhos ali instalados sobre os princípios doutrinários do Espiritismo. Recebi autorização de Pontimiana para atender a encargos próprios e visitar os ambientes que me eram naturais, consoante fora afirmado no momento de minha admissão naquela turma de aprendizes do amor cristão. Ao sair, nossa benfeitora fez-me recordar a visita que faríamos, na noite próxima, a alguns médiuns psicógrafos, a fim de apreciar-lhes as disposições e peculiaridades no serviço. Durante todo o dia estive envolvido com os habituais companheiros, em prol do andamento das tarefas que assumíramos desde nossa estada no abrigo do caminho, com a alegria e a esperança de quem encontrava, cada vez mais, a vida abundante da referência evangélica. À noite, por volta das 19 horas, reapresentava-me aos irmãos queridos de Novos Horizontes, para a continuidade do fecundo aprendizado pela seara mediúnica. Sem delongas, partimos em direção de outra casa do Espiritismo, situada em bairro populoso de um grande centro urbano. Entramos. Vários grupos de pessoas lotavam pequenas salas de estudo doutrinário, formando classes distintas. Pontimiana nos apresentou o irmão Marinho, que superintendia ali as atividades psicográficas de iniciantes e outros, mais adestrados. Ele revelou-nos todo o plano de organização e trabalhos do grupo com inexcedível gentileza, explicando-nos a ordem das coisas e como os orientadores espirituais buscam lidar com os encarnados, tantas vezes afoitos em suas investidas na mediunidade ou, do contrário, lestos nas reações evangélicas imprescindíveis ao tentame com o Senhor. Mediunidade, meus amigos, afirmava, bondoso, a certa altura de nossos entendimentos é como um campo a ser cultivado. Sem o esmero do lavrador, a praga se mistura facilmente à planta saudável de que cuide e pode comprometer seu desenvolvimento e produção. Por mais exuberante se mostra a expressão medianímica, sem a educação que o Evangelho promove na individualidade mediúnica, ela está fadada ao lugar comum dos palpiteiros e adivinhos que, se começam bem na revelação de acontecimentos e fatos, descambam pelo pântano da viciação obsessiva. Franqueando-nos o acesso a uma das salas onde 8 pessoas exercitavam a mediunidade da escrita, asseverou Paternal, não nos ocupamos, aqui, com o fenômeno em si. Há médiuns que se exaltam na imaginação, numa tentativa de autorizarem as próprias faculdades, outros negam sistematicamente os registros colhidos, na desconfiança e na reserva que lhes impedem a passividade construtiva. No plano geral, a excessiva preocupação com os frutos a serem apreciados na lavra mediúnica terminam por secar a própria planta, que deveria ofertá-los ao mundo sem apego de qualquer ordem. Encabulado pelas verdades que o irmão Marinho enunciava com tanta maturidade de visão, ousei intervir, perguntando, em sua experiência no desenvolvimento dos médiuns, no aspecto vivencial, o senhor acha que dirigentes e assistentes têm conseguido, no plano prático, lhes auxiliar no seu trabalho de intermediação? Meus companheiros de estudo acompanhavam tudo com vivo interesse, embora pudessem ter, como era o caso de Pontimiana, experiências amplas com o tema em pauta. O instrutor interpelado por mim não se negou a atender-me, dizendo, o apoio que prestam é relativo e depende muito de como sentem a doutrina dos espíritos. Em verdade, a maioria não logrou ainda compreender a complexidade do processo mediúnico, nada obstante as muitas informações existentes sobre o assunto na obra doutrinária. Classificar manifestações mediúnicas e apontar característicos próprios de faculdades diversas, como o grau e condição em que se expressam, é serviço de base que, se metodiza a assimilação mais justa dessas prerrogativas de cunho espiritual, não trata, só por si, da engrenagem essencial, que diz respeito ao universo psicológico e moral dos médiuns e comunicantes. O lúcido expositor fez breve intervalo, após o que tornou ao comentário edificante, num grupo de trabalhos espiritistas, onde a direção humana dos serviços mediúnicos disponha de conhecimentos maturados da doutrina e do Evangelho, aliados à observação sensível da natureza humana e espiritual, os candidatos à tarefa de intermediação dispõem de extraordinário apoio, porque um dirigente nessas condições é alguém que se capacita a gerenciar sem interferir, a conduzir sem frustrar, a colher sem alardear, garantindo a harmonia e o progresso dos que lhe estão sob o comando fraterno e circunstancial. Mas o que o Senhor diz vale também para todos os empreendimentos do Espiritismo,
Interferiu, espontâneo, o jovial Apolinário traço, da assistência à administração, do serviço mediúnico simples ao movimento globalizado em prol da nova revelação. Retomando o verbo, o irmão Marinho redarguiu, mas não poderia ser diferente, pois estamos lidando, em todos os setores de serviço espírita cristão, com vida essencial, pertinente não à matéria morta, mas ao espírito imortal. Adentramos a sala. Já em atividade, sob o amparo de entidades de condições evolutivas diversas, os 8 companheiros encarnados sustentavam lápis na mão, sobre alvas folhas de papel, enquanto um senhor de mais idade permanecia vigilante, observando os médiuns. Fiquem à vontade, tornou a nos dizer o anfitrião respeitável. Temos aqui uma seleta reunião para adestramento da escrita mediúnica, sob o comando terreno do nosso amigo Custódio. Sentindo-nos autorizados, eu, Apolinário e Arlete nos separamos, vinculando-nos cada qual a um médium específico, para a coleta de dados. Ao lado de jovem senhor de quem me aproximei, posicionava-se um distinto cavalheiro já desencarnado, para a prestação de auxílio, e que me recebeu com agrado, dizendo, Esta Elizabeth. Há 6 meses estamos procurando sensibilizar-lhe os centros de percepção para que inicie os exercícios da psicografia intuitiva. Já nos assinala algumas frases soltas, mas assim que se ajustar convenientemente à nossa onda mental, sem receios e sem dúvidas, tornar-se-á bom médium receitista. O senhor é médico? Indaguei. Sou cultor da ciência homeopática e desde a última existência na Terra filiei-me às propostas do espiritualismo, dispondo-me a servir aos semelhantes. Mas como nossa irmã médium poderá ser intermediária numa questão técnica como esta? Voltei a questionar do companheiro. Ele, atento ao movimento mental da jovem senhora em exercício, me respondeu, nossa candidata, ligada a mim por laços distintos, dispõe de alguma base que me facilitará a transmissão. É estudiosa das terapias alternativas e presentemente, por indução de nossa parte, familiariza-se com a vasta medicação homeopática, que é uma ciência de vanguarda, ainda não totalmente compreendida pela sociedade materialista destes tempos. Entendendo a delicadeza do momento, evitei formular novas questões ao guia da médium em potencial. Silenciosamente observei que ele, através de ondas magnéticas dirigidas, a envolvia num doce amplexo espiritual. No tórax, o coração daquela senhora batia célere, ao mesmo tempo em que seu corpo perispiritual, sob a influência do mentor, ameaçava se projetar suavemente do corpo denso. Nesse instante de quase desdobramento, ele lhe dizia alguma coisa aos ouvidos, enquanto aplicava recursos fluídicos sobre um de seus braços, que ela sentia formigar levemente. De quando em quando, a moça, já com o lápis na mão, tomava coragem para anotar e estacava, logo a seguir, no meio das frases escritas. De modo geral, todos os médiuns se cercavam de alguma claridade, naturalmente por causa das invocações divinas levadas a efeito pela prece, que os predispunha à confiança em Deus, o excelso doador. Por alguns instantes permaneci ali, observando, até que o guia espiritual da jovem senhora, para espanto meu, disse-me, convidativo, agora tente você a comunicação através dela. Surpreso, mas compreendendo que ele me ensejava uma experiência, atendi. Percebi, ao me aproximar de sua estrutura sensível, que a médium registrou a ausência da vibração que até então a envolvia e, da tensão psíquica e de recepção que apresentava, qual lâmpada acesa, passou ao relaxamento completo, como a desistir do tentame, ignorando-me completamente os apelos. A impressão que me passou era de que estava inflamada, acesa, quando ligada ao seu guia. Assim que ele se afastou, ela como que se esvaziou, murchou, vibratoriamente falando. Com sincero respeito, insisti, mobilizando mentalmente meus recursos fluídicos, com a intenção de lhe impressionar os sentidos. A reação dela foi diversa que vi a aproximação de seu mentor. Ao invés de ceder, abrindo-se, esforçando-se, travou-se psiquicamente. Parecia não me ler ou me aceitar a presença e o concurso. Persisti, mas nada feito. Ela começava a desviar o pensamento do trabalho, ocupando-se de outras coisas, após considerar no íntimo que não deveria mesmo acreditar que pudesse se tornar um médium ostensivo. Retraindo-me, fixei olhar em seu guia espiritual, que me explicou, com segurança,
Questão de maleabilidade. Nem todo médium dispõe de elasticidade vibratória para registrar e reproduzir várias entidades e seus estilos. Essa prerrogativa é rara e distingue aqueles que a possuem. Não é o caso de nossa Elizabeth. Anotando a lição prática, que de todo não desconhecia, atentei para o grupo, em que outro médium lograra registrar os pensamentos de Apolinário, em tentativa como a que a fiz, obtendo, no entanto, maior êxito em suas investidas. Após redigir a página breve, ao assinar, o médium escreveu o nome Marinho, ao invés de citar Apolinário. Ante nossa estranheza, foi o instrutor, tido pelo intermediário como autor da página, quem nos explicou o fato. Não se esqueçam de que a mente mediúnica ainda se prende, por ausência de maior experiência e adestramento, ao que conhece e percebe, quando de seus primeiros passos na intermediação entre dois planos. Semelhantes ocorrências são mais corriqueiras do que possam pensar e de modo algum invalidam o trabalho dos envolvidos. Basta recordemos, meus amigos, que a luz e o bem genuínos nascem de Deus, o nosso Pai e Criador. Eu já tinha colhido muito e não ousaria interromper o movimento final dos trabalhos. Após a narrativa dos médiuns, que confiaram ao dirigente o que se passou, segundo suas percepções, todos foram agraciados com fluidos reconfortantes de nosso plano, e nós, visitantes, retornamos ao grande salão do grupo, para o reencontro com Pontimiana. 36. Instrumentação passiva. Apolinário avançou para nossa orientadora e comentou os últimos sucessos na área do intercâmbio. Relacionou, animado, as próprias impressões na ação objetiva da psicografia, definindo o fenômeno, através de um médium ainda carente de maiores experiências e mais acentuada entrega psíquica, como um trabalho que acontece em câmera lenta, já que suas induções dinâmicas de espírito livre foram completamente amortecidas pelo campo sensorial do medianeiro, ainda resistente e pouco maleável. Sentia-me, na ação de domínio mental que buscava levar a efeito sobre o médium em treinamento, explicava o companheiro traço, como um corpo quase estranho, mas que, vagarosamente e após múltiplas operações inquiridoras por parte de sua estrutura medianímica, fosse assimilado em parte, para ser reproduzido segundo sua filtragem rígida, desconfiada, ainda tendenciosa. Pontimiana sorriu e, atenta ao horário que lhe recordava provavelmente algum compromisso, nos comunicou: sigamos juntos, sem demora. A breve tempo, poderão vocês ampliar as próprias observações sobre o tema em pauta. Sem titubear, deixamos aquele grupo, após sinceros agradecimentos a Marinho e a seus assessores distintos, rumando em direção à longínqua residência, de aspecto muito agradável e confortador. Ao darmos entrada no recinto, Arlete, Apolinário e eu, submetidos ao comando de Pontimiana, registramos de sua segurança e experiência, aqui mora e trabalha espiritualmente uma fiel cooperadora divino mestre. Dorotea Campos é abnegada servidora do Evangelho. Desde os mais tenros anos foi preparada pelos benfeitores que a assistem continuamente, o que possibilitou ao seu coração valoroso um entendimento e uma doçura raros de se ver ordinariamente. Mas enganam-se os que julgam ser ela uma mulher completamente livre sem problemas para atender aos pesados encargos espirituais que lhe são devidos. Embora não tenha contraído matrimônio e não tenha filhos, padeceu muitos anos de aflições em família, que ainda sustenta e apoia, sem reclamação, sem paixão, sem apego. Conquistou também um sem número de irmãos em necessidades que, em verdadeira romaria, lhe batem as portas insistentemente, muitas vezes comprometendo-lhe o sono reparador, alimentação e até o serviço da mediunidade. Interessadíssimo no assunto, indaguei: qual é sua especialidade mediúnica? Sem considerar a consolação que todo médium e trabalhador do espiritismo cristão tem por primeiro encargo moral à frente dos filhos do Calvário, nossa querida irmã guarda a tarefa da produção de livros edificantes por maior pendor mediúnico. Livros psicografados, exclamei, curioso e espontâneo. Exatamente, confirmou a interpelada a traço. Dorotea traz no espírito muitas experiências valiosíssimas, colhidas dos terrenos da filosofia, da religião e da literatura, que perlustrou em outros tempos, predispondo a esse sagrado mistério. Ansioso por ampliar nossas impressões sobre a médium, não pude manifestar outras questões que me fervilhavam na mente, pois, já na intimidade do lar,
competia-nos observar com respeito e discrição. O interior da casa era um templo. Móveis e objetos simples, conjugados com invulgar bom gosto. Algumas entidades de nosso plano movimentavam-se com intimidade, e um senhor desencarnado de semblante grave, austero, mas revestido de sublime halo de luz, veio ao nosso encontro, enunciando fraternalmente: cara Pontimiana, desde que recebi sua notificação, alegria nos tomou, aguardando-lhe a pequena caravana. Cumprimentamo-nos, respeitosamente. Meus amigos, tomou a frente nossa orientadora traço. Temos aqui o instrutor Teódulo, o maior responsável pelas atividades mediúnicas de nossa irmã Dorotéia. Há mais de uma década ele superintende todo o trabalho que ela leva a efeito sob o palo de Jesus, nas fileiras espíritas cristãs. Algumas notas de simpatia e agrado foram trocadas entre nós, até que ele mesmo, ocupado e compreendendo-nos a condição de estudiosos da mediunidade, salientou: temos aqui pequeno grupo de seareiros que operam em favor da obra cristã no mundo. Aproveitamos a residência da médium como extensão dos trabalhos que levamos a efeito em algumas casas do espiritismo evangélico, que se nos ligam pelos fios invisíveis da afinidade. Nossa companheira está em serviço no aposento próximo, mas vocês têm a minha autorização para adentrar o recinto e observar à vontade. Profundamente gratos pela distinção e oportunidade, fomos capitaneados por Pontimiana, que também ali era sobejamente conhecida e respeitada. Quadro sublime. Concentrada sobre uma mesinha simples, Dorotéia quase desaparecia envolta pelas irradiações graciosas de linda jovem de nosso plano que, abraçada confortavelmente ao seu busto, distendia a destra sobre a da sensitiva, escrevendo célere, harmoniosa. Jatos de luz azulínea percorriam o circuito que ia das mentes em sintonia profunda até o membro em movimentação diligente. Por breves instantes, ficamos a olhar o fenômeno encantador. De repente, a duplicata radiante da médium afastou-se daquela associação entre dois seres afins, um encanado e outro no traço, sem, no entanto, paralisar a psicografia dinâmica. Embora curiosíssimo, permaneci calado para não atrapalhar o serviço em desdobramento. Mas, de novo, a médium se recolheu ao conjunto e voltou a se desmembrar dele, agora fitando-nos, algo intrigada. Pontimiana percebeu que não aguentaríamos ficar sem resposta e, discreta, nos confidenciou: isto é o efeito da passividade mediúnica, que a boa sintonia faculta aos médiuns. Quanto mais estes últimos se exercitem no serviço do bem, sob a tutela daqueles que por eles se responsabilizam, sem outro móvel que não a caridade e a consciência cristã, mas se despregam de si mesmos, facultando aos guias e benfeitores a liberdade sempre mais dilatada de se mostrarem tais quais são na vida espiritual e, naturalmente, de expressarem o que é da vontade de Jesus, que nos guia e governa na terra. Dorotéia alcançou essa graça? Perguntei, quase em sussurro. Vem conquistando a libertação de si mesma, porque elegeu o padrão do Cristo por clima de experiência e vida entre os semelhantes. Por isso, é dócil, passiva, íntegra, fiel e diligente. Ela se recorda do que se passa quando em serviço mediúnico, como agora. Indagou Alete, também gratamente impressionada. Ao que Pontimiana respondeu: você quer saber se ela é inconsciente segundo a visão dos encarnados que estudam o tema? Pois bem, ela é passiva, não lhe interessa reter as particularidades e meandros do serviço que compete aos comunicantes, não se faz censura, vigia o parceiro ativo daqueles que lhe utilizam as faculdades sensíveis para o bem, apenas visa trabalhar e servir, melhorar-se e melhorar o mundo. Fez breve intervalo, após o que prosseguiu, sempre discreta: há duas formas de passividade, que os homens denominam inconsciência mediúnica. Uma, que se origina da supressão de determinados neurotransmissores, por efeito da sobrepressão pessoal ou exterior, geralmente dirigida por entidades perversas ou vingativas, no processo da obsessão, constitui forma infeliz, degradante, perigosa. Na outra, fruto de conquista no ajuste doce, suave, amigo às faixas do ilimitado bem, o indivíduo passa a comungar a luz e, naturalmente, sem que se aperceba, retrata-lhe o fulgor e as bênçãos em favor dos outros. Mas, então, a médium não ganha conscientemente os registros que são ofertados ao mundo por sua mediunidade? Considerei, apressado em meus raciocínios.
A dama sábia, sorrindo com brandura, asseverou em resposta: você se engana, meu filho. Quando alguém no serviço mediúnico, ostensivo ou não, aprende a flexionar a própria cerviz, abrindo mão do personalismo, associa a prerrogativa de racionalizar as forças do coração. É quando uma consciência ímpar, equilibrada passa a vigorar em seu mundo interior, qualificando suas investidas e percepções em prol da vida abundante. O automatismo, João, é processo útil e pertinente àqueles que morejam ainda em faixas embrionárias de vida. Consciência, porém, é acervo dos que aprendem a amar e seguir à frente, numa operação que transcende o mecanicismo simples. Caleme, respeitoso. Ali estava a chave da vida, como não la mostrou um dia o Senhor de todos nós. 37. Sintonia. O trabalho da médium Doroteia nos sugeria circunspecção. Havia ali um traço diferente, envolvente, encantador. Espiritualidade e vida vertiam daquele encontro entre duas almas, dois seres, que se ocupavam do que é divino, imortal. Por que eu não sentir a mesma reverência e não notar o mesmo brilho ao observar o fenômeno da psicografia nas ocorrências anteriores, embora a prática nos impressione sempre pela beleza e transcendência de que se reveste, induzindo-nos a pensar em comunhão e eternidade. Por mais de 30 minutos, após a nossa chegada, a médium esteve em trabalho, sob a orientação meiga e radiosa daquele espírito jovial e feminino. Durante estes instantes, alguns quadros muito doces e recamados de candura foram projetados daquelas mentes em suave comunhão, ensejando-nos a visão de tenras criancinhas a brincar, risonhas, sobre relva acolhedora e verdejante. Parecia-nos identificar o plano da pureza, a poesia da ingenuidade, o fulgor inexcedível da proteção superior sobre os pequeninos simples e descuidosos. Terminada a tarefa, Doroteia se recolheu em preces de gratidão pelo serviço feito, enquanto a moça angelical osculava-lhe a face já rugosa, mas serena. Olhou ao redor e, identificando-nos a um canto do recinto, veio ao nosso encontro, toda sorriso e beleza, como as radiosas manhãs primaveris. Que boas novas, enunciou, cheia de mansuetude. Então hoje pudemos contar com o seu apoio fraternal. Pontimiana se adiantou e, com um amplexo de infinito carinho maternal, nos apresentou, dizendo: nossa doce Luara, meus amigos, é ativa servidora da educação infanto-juvenil, em determinados centros vinculados a Novos Horizontes. Quem de nós, ali presentes, iria se furtar de ter nos braços, por breves instantes, aquele reflexo vivo da candura celestial? Abraçamo-la como indisfarçável admiração, pedindo desculpas pela quase intromissão em seus labores dignificantes, ao que ela retrucou: gentil, de modo algum me devem desculpas, se Teódulo os autorizou é porque tinha certeza do conteúdo nobre de suas aspirações mais íntimas. Sentindo-nos embalados por tamanha candidez, Arlete, sempre mais silenciosa e discreta, perguntou: querida Luara, a obra que você escreve através da médium tem por público-alvo a infância terrestre? Com fascinante brilho no olhar transparente, a entidade respondeu, por extensão, já que seu conteúdo reafirma, entre os adultos, a responsabilidade que lhes cabe perante os mais pequeninos. Em verdade, tentamos enriquecer os sentimentos de pais e educadores, familiares e amigos da infância terrena sobre a sua grandeza e significação frente ao porvir. São notas e casos, observações e princípios, que afloram de nossa lida pessoal com os recém-chegados da Terra, ainda em estágio infanto-juvenil. Com certeza, muito auxiliará as pessoas reencarnadas no orbe, afirmou, risonho, o nosso Apolinário. Aproveitando-me do clima de espontaneidade e confiança recíproca, indaguei da bela moça espiritualizada: você não encontra dificuldades na transmissão pela médium? Sem pestanejar, ela redarguiu, amorosa: absolutamente, Doroteia é amiga de meu coração. Para realizar este e outros trabalhos que nos estão afetos, convivi com ela em desdobramento por largo período. Esteve conosco, por providência de Teódulo, na instituição de amparo a que me vinculo, por várias vezes. Conhece-nos bem a organização, o serviço e muitas de nossas crianças. Estudamos conjuntamente, no plano em que me encontro, as obras de incentivo ao coração humano, que agora estão se materializando. Nossa irmã está bem preparada e não interfere,
por absoluta confiança interior nos desígnios de Deus, no trabalho que levamos a efeito. É uma abençoada companheira. Sublime aquele entendimento. Ver e sentir, ouvir e deduzir tudo aquilo era um alimento sagrado para meu espírito. Mal absorvera todo aquele manancial vivo e Apolinário questionou da expositora adorável, Doroteia, então, retém todo esse conhecimento no mundo? Na condição de mulher comum, não, informou a interpelada. Ela guarda, em vigília, algumas impressões sobre mim, sobre a tarefa do mais além com as crianças. Na sua memória comum, alguns lindos painéis que retratam um pouco da instituição visitada estão vivos, mas não dispõe, em sua condição ordinária de encarnada, o domínio completo de tudo o que viu, sentiu e aprendeu conosco em espírito. Não satisfeito, o amigo tornou a inquirir da jovem iluminada, se há tanta confiança, por que motivo privá-la dessas lembranças completas? Com olhar mais doce, Luara considerou, Doroteia ou qualquer outro médium em ajustes e provas recebe concessões do alto, que representam apoio e incentivo aos seus mistérios espirituais, mas não pode fugir das leis que regem a evolução no planeta. Ela também é humana e como tal deve atender aos encargos que dizem respeito ao labor dos terrenos, sem alienação e sem paixão, para que, no tempo certo, se emancipe pelos testemunhos e conquistas pertinentes ao seu nível de progresso. Compreender o que tudo representa luta e suor no universo, justificando concessões e prerrogativas, interferir, propondo, pelo que percebo neste ambiente, Doroteia não é simples instrumento de recado do além, há envolvimento, vibração, espiritualidade. O que define esse clima dadivoso? A lúcida jovem, na doçura e modéstia de seu coração, me respondeu, se disponho de alguma autoridade para dar um parecer nesse sentido, afianço que o clima a que se refere, meu irmão, nasce da resolução firme de nossa querida servidora que, muito longe de artifícios e convenções, elegeu Cristo e seu evangelho de amor por Calvário Redentor de suas forças anímicas. Ela não se encontra na mediunidade e na doutrina espírita por entusiasmo, por convenção, por obrigação, e nem se dispõe a concorrer com as vaidades e posições do mundo. Auscultando-lhe hoje o coração, qualquer um poderá sentir a sua devoção ao serviço anônimo e sacrificial pelos outros. Por isso é tão maleável, tão disposta, tão amiga de nossos ideais cristianizantes. Buscando aprofundar esses conceitos que nos interessam tão de perto, prossigo indagando, mas é possível aos encarnados uma renúncia tão acentuada de si mesmos? Ninguém ousou interromper o curso do diálogo edificante, e a moça, com gentileza, me atendeu novamente a pergunta, como não, meu amigo? Renunciar não representa abandonar-se, descuidar-se, desinteressar-se pela vida ou das coisas, das pessoas, mas, sim, mudar de plano, melhorar o nível das ocorrências, das relações, qualificando as propostas, as operações que nos garantem evoluir. Quem renuncia, esforçou-se por encontrar algo mais substancioso, menos transitório. Aquele que renuncia a si mesmo pelo Cristo não se perde, mas se encontra, com vida e muita paz. Era uma bênção, como poucas, ouvir os conceitos admiráveis daquele espírito tão jovem e tão amoroso. A médium se levantou da mesa e abriu a porta da saleta, volvendo ao convívio dos outros cômodos da casa simples. Sentindo que a entrevista terminava, ousei abusar da doce menina, perquirindo, mediunidade é realmente sintonia, na sua opinião? O médium pode falar por si mesmo, após sedimentar no tempo a relação íntima com o além. A encantadora Luara buscou, humilde, o olhar de Pontimiana, como a consultá-las sobre a conveniência da resposta, já que nossa orientadora representava um acervo cultural sobre o tema. Mas ela, generosa e descentralizadora, fê-la sentir a propriedade de me responder, dizendo-lhe, segura, nosso João Lúcio quer ouvir da boca de quem tem operado diretamente pela mediunidade alheia. Animada, a moça, então, considerou, o cientista fala apenas do que vê, o filósofo arrisca o que depreende, o poeta canta os sonhos que lhe invadem a alma, a mãe abnegada revela facetas do amor, o que ama, mostra a Deus. Sem identificação não há sintonia. Sem comunhão, não há verdade plena, que é vida abundante. Fez breve interregno e prosseguiu, o médium não fala só por si, já que dispõe de permanente ligação com as múltiplas faixas com que se afiniza,
Todavia, há de se distinguir médium em boa sintonia e médium solto ao vento, sem consciência e responsabilidade. Luara pediu-nos desculpas por ter de ausentar-se, mas as suaves vibrações de seu espírito carinhoso permaneceram vivas em nosso íntimo. 38. Alma para o mundo. O estágio na crosta, como instrumento de revisão prática dos conceitos aprendidos no Centro de Preparação de Servidores, chegava a termo. A bem da verdade, fui acolhido naquele Instituto de Novos Horizontes por intercessão de benfeitores amigos. A tarefa o que se entregavam a Arlete, Apolinário e todos os outros ex-medianeiros do Espiritismo na Terra começara 6 meses antes de minha admissão. Eles se encontravam ali por indicação de instrutores responsáveis e guardavam, cada qual a seu modo, percepções e experiências que não são comuns aos homens, justificadas pela história evolutiva que traziam nas entranhas do ser. Recebera eu a sublime oportunidade de reafirmar e expandir o entendimento sobre médiuns e mediunidades e, depois desses dias maravilhosos com o grupo seleto, não poderia mais classificar e definir o intercâmbio entre os dois planos da vida como outrora. As faculdades medianímicas deixaram de ser, para mim, portais fantásticos de fenômenos curiosos, para se tornarem canais de vida e luz. Clarividência ser-me-ia sinônimo de ver com proveito o que a alma reserva por trás das aparências, clareaudiência, a prerrogativa de auscultar com profundidade o espírito dos sons, psicofonia revelar-me o recado que transcende a fala comum, desdobramento, sinal concreto de desprendimento e de renúncia, abordando outros horizontes da criação, psicografia, o coagular inteligível da luz em ação regenerativa e fraternal, e como essas, todas as demais peculiaridades mediúnicas estariam a serviço do amor e da sabedoria, numa dimensão que ainda não é perceptível aos comuns mortais, a fim de que eles ganhem a alma e, com ela, vida essencial, e morredoura. Segundo Pontimiana, meu breve estágio se justificava pelas resistências e até certa incredulidade que eu alimentara nas atividades da crosta, quando reencarnado, no trato da mediunidade, frente aos médiuns em esforço de aprimoramento e serviço útil. De acordo com seus esclarecimentos justos, a concessão visava me ampliar a sensibilidade, libertando minha mente do estigma de Tomé, resistente, sempre exigindo fatos concretos e convincentes, quando a essência da verdade abunda em torno. Reunindo-nos, após a doce entrevista com a jovem Luara, aos companheiros espirituais da casa, que animadamente se entretinham com Teódulo, o nobre orientador da médium responsável por aquela residência que nos acolhia preparamo-nos para as despedidas, quando o abalizado espírito, muito fraternal, nos interrogou, então, apreciaram a experiência. Como não? Considerei, com espontaneidade. A médium apresenta uma docilidade que encanta qualquer que a observe em serviço. O instrutor deu um sorriso e Apolinário se pronunciou. Estivemos em serviço mediúnico na Terra e estamos diante de nova proposta de trabalho em favor da espiritualização do globo, o que nos aconselharia pessoalmente. Admirei-me da humildade manifesta do novo amigo, mas interpelado redarguiu, grave e sereno, o serviço mediúnico nas linhas de trabalho do Consolador é chamado divino aos corações ainda empedernidos da Terra, carentes de verdade e amor. Nesse sentido, o que posso lhes dizer é que mediunidade e vida se confundem e, quanto mais o sentido real de vida interior for cultivado pelo médium, tanto mais ele estará em comunhão com os interesses do Eterno. Para tanto, porém, desprendimento e fé, boa vontade e perseverança são ingredientes decisivos na garantia de seu êxito. Teódulo fez leve intervalo e, fixando a médium que colocava uma chaleira sobre o lume do fogão, a fim de preparar um chá, alheia ao nosso movimento, prosseguiu, sereno, toda iniciação é difícil. Toda aclimatação pede paciência e muito empenho, mas vocês já dispõem de alguma referência anterior, na vivência do assunto. Retomar é mais fácil que iniciar, desde que o espírito de serviço, na convicção sincera e inalterável, defina a responsabilidade consciencial. Dorotea necessitou de alguns anos para vencer os apelos periféricos, acordando disposições muito íntimas, que lhe felicitam agora o trabalho em novo e alvissareiro plano. Entretanto, para isso, o candidato à luta, na atualidade dos tempos, dispõe da doutrina espírita codificada e de acentuado sabor evangélico, além do apoio firme dos que o guiarão na tarefa, da esfera invisível.
Assim, quando a vontade do indivíduo supera as impressões e apelos imediatistas do mundo, tudo floresce e se multiplica, vertiginosamente. Pontimiana tomou frente e agradeceu ao dedicado benfeitor, explicando-nos que ele e seus assistentes encontravam-se ali para, junto da médium que não tardaria a se recolher para o sono físico, levarem a cabo importantes trabalhos de preparação e assistência desvalidos do além. Entendendo que não poderíamos tomar o tempo precioso de quem guarda tantos encargos no bem, demandamos a região de entrada para os domínios espirituais, a fim de reencontrar, conforme combinado, os demais companheiros também em estágio na crosta. Na rápida viagem, resolvemos caminhar por certo trecho que vinculava as paisagens bucólicas e esquecidas do mundo com as expressões meio rudes das esferas mais baixas do plano espiritual. Em silêncio, sob o comando de Pontimiana, fixávamos as últimas estrelas que pareciam desaparecer por um manto negro que nascia das profundezas daqueles sítios estranhos e misteriosos. De repente, gargalhadas sinistras rodearam-nos, sem que pudéssemos identificar os que as produziam. Nossa orientadora parou e, segura de si, nos disse: são adversários da causa cristã, souberam de nossa movimentação em favor dos grupos através dos quadros mentais dos trabalhadores encanados, que eles vigiam constantemente. Permaneçam vigilantes, confiando em Jesus, enquanto buscamos apoio no mais alto para prestar-lhes alguma ajuda. Como se soubessem o que fazíamos na crosta, prorromperam em ditérios e ameaças, alma para o mundo. E riam estridentemente. A cruz do martírio é o prêmio. Venham, voltem, assumam as ideias do Cordeiro e conhecerão o inferno de verdade. As frases anunciavam martírios, ataques, sofrimentos, entremeadas de gargalhadas levianas e assombrosas. Os médiuns representam a espécie preferida para o holocausto, deles precisamos para homenagear Beelzebu, acrescentavam, zombeteiros inconscientes. Outras notas desrespeitosas e agressivas ecoaram, assustadoras, quando Pontimiana, em profunda concentração, rogou Horácios com mais fervor. Sem nada nos comunicar, quase de chofre, adensou seu corpo espiritual, dando-lhe, em seguida, esplêndida veste de luz, que radiava tão fortemente a ponto de clarificar todo o entorno. Vimos, então, sob o efeito da claridade reinante, o semblante estupefato de 6 entidades deformadas, que nos fitavam, assustadiças, meio paralisadas. A voz de nossa benfeitora se ergueu, imperativa, mas doce: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pontimiana estendeu suas mãos sobre o pequeno e desorientado grupo, quando, estarrecidos, vimos que eles chegaram a se ajoelhar em pranto convulso. A cena durou brevíssimos minutos, após o que se levantaram derrotados, fugindo em desabalada carreira. Retomando sua forma natural, nossa admirável benfeitora comentou, ante nosso silêncio respeitoso: os pobrezinhos, escravizados a ideias distorcidas, pensam lutar contra o império de um Deus elitista e parcial, indiferente e passivo, quando em verdade se submetem, iludidos, a verdadeiros demônios. Com nosso auxílio, puderam sentir algo da benignidade do amor do Cristo que combatem, confrontando-a com a injustiça que padecem. É questão de tempo a sua conversão. O Senhor labora persistentemente em favor deles. Logo a seguir, defrontamos com as equipes já em posição de retorno à grande cidade espiritual, mas, antes que nos reuníssemos a eles, após graves e profundas reflexões, pude dizer a Pontimiana, bastante emocionado: creio que o acontecimento de minutos antes veio coroar o entendimento que procuramos sobre a tarefa realizada com Jesus. Ante a expectação da orientadora, concluí, satisfeito, a mediunidade que o Espiritismo evangélico propõe, em todos os níveis de manifestação que possam existir, é aquela que traz o céu para a terra e a alma para o mundo. Sensibilizados, abraçamo-nos e, junto aos demais companheiros, voltamos a novos horizontes. 39. Despedidas e planos. Recolhidos pelo pequeno funicular que nos conduzira dias antes à crosta, chegamos à exuberante colônia, não sem registrar as diferenças vibratórias que caracterizam as faixas humanas, as da zona umbralina e aquelas benfeitoras e harmoniosas que constituíam novos horizontes.
Um ânimo equilibrado e discernido marcavam os comentários e impressões da turma em qualificação para o retorno à liça terrestre. A maioria considerava a gravidade do tentame. Aqui e ali, entre pares que discutiam o que fora observado e vivido, notei a profundidade do respeito a médiuns e trabalhadores, instituições e tarefas. O universo infinito da responsabilidade consciente ali se evidenciava, com seu acervo íntimo a revelar tendências, compromissos, vantagens e preocupações. A corrida social do mundo em torno de poder e bem-estar material difere substancialmente daquela que assinala as buscas e interesses do plano espiritual. Embora o espírito patrocine tudo o que diga a respeito a este canal, de sua geração e desenvolvimento à manutenção e diligência intelecto-moral entre as comunidades terreais somente no mais além ele guarda plena lucidez e incalculável domínio de si mesmo, embora o Criador tenha facultado, segundo as disposições evolutivas de cada globo planetário, os dispositivos e valores que atestam a necessidade de despertamento e trabalho pela vida essencial e morredoura. Assim que nos instalamos no agradável centro de preparação de servidores, Pontimiana recomendou-me procurar Natanael, que me nortearia os próximos passos, já que meus objetivos ali não eram os mesmos dos demais companheiros, prestes a volverem ao mundo pela reencarnação. Logo procurei a presença de Altina, assistente direta do venerável instrutor a fim de rogar-lhe intercessão para um breve entendimento com ele. Não se fazendo rogada, diligenciou a entrevista para daí a breves minutos, que aproveitei para sorver-lhe os conceitos grandiosos sobre tudo o que via e sentia na encantadora cidade espiritual. Poderia algo me dizer sobre os aflitivos problemas sociais que aterrorizam os grandes centros urbanos do mundo, como a violência, a miséria, os bolsões de exclusão social, que sempre fomentam a promiscuidade e as experiências de submundo? Eu me encontrava com Altina numa espécie de antessala, que dava acesso ao gabinete de Natanael. A interpelada, que ordenava alguns papéis, sem alterar seu ritmo, mas com gentileza, me respondeu, firme e altaneira: o problema sociológico da Terra é uma questão evolutiva. Ao reencarnar, o indivíduo obrigatoriamente se submete a determinadas revisões, para que possa avançar com segurança em busca de sua ascensão. Na reciclagem imprescindível, contudo, do que lhe passou a ser de domínio, graças às vivências anteriores em múltiplas reencarnações, nem sempre equilibradas e justas pode estacionar ou agravar estados psicológicos e emocionais, que lhe ditam irrevogavelmente comportamentos, tantas vezes estranhos e comprometedores. Isto no caso dos que já possuem relativa lucidez moral. Quando no emaranhado terrestre se lhes agregam as entidades de baixa condição ou que se definam por eleições duvidosas, o clima não pode ser outro, muito embora a providência divina invista positivamente no contexto em apreço, através das reencarnações incontáveis de espíritos educados, moralmente superiores, além dos recursos outros que o homem recebe ou tema em não reconhecer, sempre de valor inestimável. Satisfeito por colher informes tão profundos, tornei a provocar, mas, ao que parece, o mundo sofreu um agravamento de suas crises, com a leviandade e o desrespeito como carros-chefes da dolorosa revolução moral. Você se esqueceu de que o saneamento moral da Terra, que visa sua projeção espiritual, passa por dois extremos, a fim de lograr a tão esperada mudança. Ante minha expectação indagadora, a estampar-se em meu semblante, a irmã explicou: qualquer concessão espiritual deve obedecer ao nível de contrapartida. Quando o Consolador chegou ao orbe, rasgando definitivamente os véus que ocultavam a verdade, instaurou-se efetivamente a transição maior do planeta, com a abertura, e igualdade de expressão, dos domínios inferiores. Luz e trevas se confrontariam, a partir daí, para o evento máximo do mundo, que pede novas experiências em outras bases morais, para avançar. E o fato não se daria apenas com a reencarnação quase em massa de vários espíritos, tanto das faixas inferiores, quanto daqueles que representam a misericórdia do Pai, mas também se caracterizaria pela quebra do convencionalismo exterior e do medo religioso, para que, relativamente livre, o ser pudesse confrontar o que traz de inferior e concupiscente com o que recebe do divino, através da consciência. A senhora olhou o relógio e, atendendo a um espírito de pontualidade, concluiu: o trabalho das colônias espirituais como a nossa é de vital importância para o controle das ocorrências e incremento do melhor.
Monitoramos e defendemos a vida, como ela deve ser. E isto requer dedicação, consciência e amor. O Senhor não trabalha sozinho, conte conosco. Com gentileza, situou-me no gabinete de Natanael que, por sua vez, me recebeu cortês. Entra, João Lúcio, como te sentes entre nós? Em verdade, constrangia a minha superioridade natural do benfeitor, que sabia amigo íntimo de Emanuel, nosso orientador no Brasil. Manifestando, porém, alegria sincera pela colheita farta junto ao grupo de servidores em qualificação íntima, o ilustre anfitrião então me explicou, em tom de profunda fraternidade: talvez ignores, meu irmão, mas tua admissão tardia em uma de nossas turmas de servidores candidatos ao serviço mediúnico no mundo obedeceu ao pedido das instâncias superiores, que objetivam teu crescimento e iluminação, a propósito do que podes e deves fazer pelos semelhantes. E, como a fase que te interessava do curso preparatório chega a termo, pois nos próximos meses os companheiros com que privaste estarão tratando de pormenores particulares, libero-te do compromisso, franqueando-te, todavia, o acesso aos nossos domínios, para efeito de estudo e cooperação, aprimoramento e amizade. Em meus olhos, duas grossas lágrimas desceram, espontâneas. O benfeitor abriu os braços e assinalou-me compromissos de vulto que me aguardavam após a somatória e o amadurecimento consequente de conceitos sobre mediunidade. Não necessito dizer que as despedidas dos novos e inesquecíveis amigos se deram entre lágrimas e promessas de assistência. Alguns mais próximos me solicitaram visitá-los e ajudá-los em seus primeiros momentos no mundo. Entendi, então, como nunca, os sentimentos que marcam a união dos amigos, dos afins. Quantas vezes, reencarnados na crosta, com tarefas espirituais definidas, recebemos a visita de entidades que dizem ser amigos e companheiros, sem que possamos, embora satisfeitos com o fato, explicar e entender de onde, de que modo ou quando nos conhecemos. A vida está no amor, e o amor puro é graça de Deus, sempre presente em nós. 40. Humildade e devoção. Comovido pelas despedidas em novos horizontes, desci para a crosta terrestre absorto em meus próprios pensamentos. A parábola do bom samaritano me embalava os sonhos de alcançar posições melhores por dentro de mim mesmo e, na trajetória em que voletava, entre a maravilhosa colônia e os domínios humanos, revia a narrativa de Jesus. Desce um homem de Jerusalém para Jericó. Quantas reflexões edificantes este trecho nos sugere à alma. A madrugada se enfeitava de lumes cariciosos. O manto denso e misterioso exaltava o fulgor das estrelas que, incansáveis e infinitamente belas, enviavam sinais à terra, como se desejassem dizer da vida que estua pelo infinito da criação, em gradações maviosas e surpreendentes. Lágrimas silentes desciam por meu rosto, e um desejo imenso de estar com Jesus me tangia a alma toda. No mundo, o egocentrismo define um regime muito cruel de experiência para os seres. Em todos os estágios da vida, em a natureza, os abusos e a escravização se fazem sentir, quando o peso das deliberações dos ditos inteligentes oprime e destrói, conspurca e violenta. O Evangelho, como livro de vida e luz, continua esquecido em seus preceitos libertadores, de redenção. Jesus Cristo que, num primeiro momento, fora rejeitado e proscrito pelos homens, foi readmitido por injunções do progresso, mas prossegue atado à cruz do martírio, não como exemplo da humildade e da abnegação, mas como um mito, diante do qual e em nome de quem as fórmulas exteriores e convenientes tornam-se o culto comum e o alimento mais que necessário. Raríssimos corações compreenderam-lhe a mensagem e correspondem-lhe ao chamado divino. A dor da culpa e do remorso não cedeu ainda à dor do amor que, excelsa e bendita, define a conversão do ser à glória com o Mestre. Em meus pensamentos, nenhuma fórmula existirá mais legítima e morredora para aquilatar a prerrogativa da intermediação entre dois mundos, senão a humildade. Na doçura da obediência construtiva que ela configura, nenhuma resistência personalista, transitória, impositiva se interporia entre o divino e as necessidades dos circunstantes. A marcha do inferior para o superior se daria, numa sequência natural, gradativa, mas a candura do amor que redime substancialmente me obrigava a considerar a missão do Evangelho em nossas vidas, nesse momento grave de transição da terra. Simão Pedro, Maria de Magdala, Zaqueu, o publicano, Saulo de Tarso,
dentre tantas personagens dos primeiros tempos da Boa Nova, lograram vencer a si mesmos, servindo ao Senhor até a morte. Por que motivo nossas mazelas seriam mais fortes, mais resistentes, anestesiando-nos a vontade de melhoria e ascensão? Dizemos que nossa fé bruxuleia como o lume da lamparina ao sopro do vento, mas no fundo falta-nos a humildade que autoriza a inabalável crença em Jesus, em seus ensinos, pois o grande vilão de nossa comunhão com o Senhor da vida é a nossa personalidade conivente, apegada e tendenciosa. Abrigar-me-ia, naquela madrugada diferente, no grupo espírita que de tão perto fala ao meu coração, graças ao convívio familiar e amigo que ali servi por tantos anos, para que, ao amanhecer, retomasse minhas atividades corriqueiras, abençoadas. Sem obrigações definidas naqueles instantes, resolvi percorrer, a pé, algumas ruas daquele grande centro urbano, onde maltrapilhos e desabrigados se amontoavam e dormiam. A piedade me tomou o coração ao ver, pelas calçadas e debaixo de viadutos, mulheres e crianças desvalidas, velhos e doentes, jovens e alucinados, todos vencidos pela miséria, pelo sofrimento, ainda que não ajuizassem disso. Observando-os, alheio aos poucos movimentos da rua quase abandonada, comecei por notar sublime claridade que se aproximava, avolumando-se. De repente, aos acordes de cânticos inconfundíveis, um grupo de franciscanos desencanados se apresentou, assistindo espiritualmente os mendigos que dormiam, descuidosos. O quadro era tão fascinante e tão sublime, que não me aguentei. A força divina que emanava deles me atraiu, e me vi instintivamente ajudando-os a desdobrarem aquelas almas, em expiação e prova, dos corpos sofridos que as retinham. Os infelizes maltrapilhos eram abraçados e beijados pela ternura alegre daqueles nobres seguidores do Santo de Assis. Cantando, glorificando a Jesus, a Maria, distribuíam o dom sagrado da confiança, da esperança, da fé, através de seu afeto doce. Eu chorava como uma criança feliz, embalada pelo colo invisível daquele inesquecível pobrezinho que se esquecera, fiel e puro, para que o Cristo vivesse e acordasse o mundo das ilusões que o escravizam. Aquele sentimento arrebatador da caridade, que pede simplicidade por manifestação de pureza do coração, não seria a síntese gloriosa da mediunidade com Jesus? Trazendo aos miseráveis do mundo a luz excelsa do bem, as virtudes, filhas do amor cristão, ali divinamente se definiam pelas ações da misericórdia que o cântico exaltava, alegre, fervoroso, anunciativo, inesquecível. Ó, Senhora humildade, dispõe de teu servo menor. Ó, divina caridade, edifica-nos um mundo melhor. Fim.